notícia, inclusive na imprensa, a impugnação do vice-presidente mogiano do PRTB, Edilson Ricardo, candidato a vereador. A Justiça, ainda em grau de recurso, impugnou a candidatura dele. E essa história começa lá atrás, quando ele foi condenado por um ataque. Ele é um ex-policial militar e foi condenado por um ataque a um caixa eletrônico, à companhia da Polícia Militar em Guararema, em 2009. O senhor disse que ele já não deve mais nada à Justiça. E qual foi o motivo da impugnação? Olha só, muito obrigado pela oportunidade de falar, tá? Quem trouxe esse rapaz para a política em Mogi foi eu. Conheço ele há muitos anos, a família dele, para mim é pessoa de bem. Quando ele veio até o partido, ele me trouxe essa problemática. Ele falou, olha, eu fui condenado no passado e eu fui estudar o processo dele. Gente, não é qualquer pessoa estudando. Olha, eu sou pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal, sou pós-graduado em Criminologia e sou pós-graduado no Tribunal do Júri. O processo dele, e ele me clamava a inocência. Eu fui condenado inocente. Esse foi o discurso. E eu fui estudar o processo. Ele foi condenado praticamente sem prova. Se ele tivesse me contratado, ele não seria condenado a nada. Porque eu vou te explicar. Mas ele foi condenado na Justiça Comum e na Militar. Tá, eu vou te explicar. Na Justiça Militar, geralmente não é juiz togado. Geralmente são policiais de patentes que fazem a apreciação do mérito e julgam. Pelo crime que você falou, na Justiça Comum, se fosse verdade, ele seria condenado a mais de 30 anos de prisão, tá? Portanto, na Justiça Comum, por não ter prova alguma, ele teve uma condenação de 2 anos. Eu acho que foi regime aberto. Então, olha só, olha a inconsistência dos dois poderes, né? O judicial e o militar. Eu acho que pela Justiça Militar ele pegou 7 anos. Sim, mas olha só, quem julga de verdade os crimes é a Justiça Comum. Na Justiça Comum ele teve 2 anos. Então hoje ele só foi impugnado porque ele não tem esse lapso de 8 anos após a condenação. Mas para você que assiste, ele não deve nada à sociedade. Nada. Politicamente não era um risco trazer ele para ter essa visibilidade? Olha, eu não vi como um risco, sabe por quê? Porque assim, ó, quando a gente está num projeto eleitoral, são poucas pessoas que se dispõem a estar junto, né? E ele é uma pessoa que eu conheço de verdade. E falo mais, se fosse para eu trocar entre a amizade dele e ser prefeito da nossa cidade, eu ficaria com a amizade dele. Não preciso de voto, nessa condição não. Porque é muito amigo dele. A questão não é ser muito amigo dele, a questão é entender, pela leitura do processo, que ele foi condenado de fato sem prova. Eu falo como profissional. Porque hoje em dia, você há de convir comigo, que existe condenações por clamor social. Então, aquele fato que repercute, se você está no meio desse tornado, você vai ser condenado. Infelizmente é assim. E você me desculpa, muitas vezes usam esses fatos para explorar, sem se importar com a vida da pessoa também. Isso é um fato que traz um pouco de tristeza, viu?